Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Caio. Oi, eu sou a Natália. E nós somos o Sem Embargos, em mais uma de nossa série de entrevistas. Hoje conversamos com com o médico psiquiatra, o Dr. Carlos Gustavo Costardi. É isso, doutor? Carlos Gustavo Costardi, isso mesmo. Que ele é médico psiquiatra pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Seja bem-vindo e muito obrigado pela presença aqui, doutor. Eu que agradeço, pessoal, em primeiro lugar, pelo espaço para a gente bater esse papo sobre saúde mental nesse momento aí de crise que a gente está vivendo. Justamente com essa preocupação que o Sem Embargos aqui percebeu que vivendo nessa situação de isolamento social no Brasil e no mundo também, né? Quem pode, justamente, deve ficar em casa para que a gente não contribua com a disseminação aí do coronavírus. A gente tem chamado isso, inclusive, de quarentena voluntária. E essa preocupação que é do canal e, ao mesmo tempo, de muitas pessoas, se voltou também para a saúde mental, para como lidar com a saúde mental nessa situação. Então, começando aqui as nossas perguntas para o Dr. Carlos, qual seria o impacto da pandemia, o senhor pensa, e das medidas de isolamento social para a saúde mental? Bom, pessoal, como eu falei, eu acho que a gente pode considerar que está vivendo um momento de crise, né? E essa crise pode ser, assim, fragmentada de uma forma didática em alguns aspectos. Então, nós temos um impacto direto causado pela pandemia na saúde mental, o impacto dessas medidas, né, para conter o crescimento da pandemia, então o impacto do isolamento social, e também o impacto que essas medidas de contenção, que obviamente são necessárias, vão trazer no futuro, né? Então, eu acho que do ponto de vista da pandemia, existe muito o medo de adoecer, de ter uma forma mais grave de doença, de, por exemplo, não ter acesso adequado à saúde, alguém que precisar, de contaminar um familiar que esteja no grupo de risco. E todo esse medo, todas essas questões, aos poucos podem, né, irem se intensificando e trazer características de um transtorno de ansiedade, por exemplo. A gente começa a ter perda de algumas pessoas, e aqueles que perdem pessoas próximas podem passar a viver um luto que pode ser mais complicado por todo esse contexto também, evoluindo com sintomas depressivos. E para os profissionais da linha de frente, para os profissionais de saúde, nós sabemos também de outras epidemias, né, de trabalhos que foram feitos após esses períodos de epidemias, que a grande incidência de transtornos mentais nesses profissionais, principalmente o transtorno de estresse pós-traumático. Claro que também burnout, esgotamento profissional, depressão, ansiedade, outros transtornos, mas enfim, tem uma marca aí do transtorno de estresse pós-traumático para quem vai estar vivenciando de forma intensa e frequente, tendo contato e essa exposição, né, a situações de trauma aí relacionados aos cuidados. Em relação ao isolamento social, eu acho que é uma situação que tem um potencial de trazer muita angústia, assim, uma mudança na nossa rotina, na nossa forma de viver, que traz um sentimento de perda de liberdade, de privação, sensação de raiva, de tensão, de impotência, e isso tudo aos poucos também pode tomar a forma de um adoecimento, dependendo da forma, né, da maneira como a gente vai lidando e evoluindo com essas questões. E, por fim, também, quando tudo isso começar a passar, né, quando o medo do vírus e o enfrentamento ao vírus não forem mais aí o ponto alto dessa crise, a gente vai passar a lidar com uma realidade completamente diferente do que a gente vinha vivendo, né, nos últimos meses, e uma realidade que vai ter um impacto muito importante sobre uma parcela mais frágil da nossa população, né? Isso também traz certamente um peso importante em relação à nossa saúde mental. Ainda falando um pouco sobre essa questão, o medo da saúde é um medo grande e pela situação, até pelo bombardeio de informações. Mas junto com esse medo de adoecer, perder algum ente querido, vem o medo de perder o trabalho, perder o sustento, e isso também acaba gerando algum impacto, né? Exatamente, eu acho que eu coloquei isso um pouco nessa última fase, digamos assim, quando as pessoas vão se deparar mais com essas situações, com essas consequências a médio e longo prazo, né, da pandemia, mas para muitas pessoas nesse momento também já é algo muito presente.
Então, é claro, como eu falei para vocês, eu fiz uma divisão didática tentando, né, separar cada ponto, mas a gente está vivendo essas três coisas de forma muito intensa ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, talvez, isso não seja o ponto mais importante agora, mas para outras, sem dúvida, né, o medo de não conseguir prover o sustento de casa, de não ter acesso ao mínimo em relação, né, ao que a gente precisa para viver, pode também ser um fator estressor muito importante. Sim, legal. E tendo em vista os problemas, né, o senhor relatou, como a gente faz para se proteger? Eu em casa, o pessoa que está vendo aí em casa faz para se proteger? Tentar amenizar isso. Eu acho que assim, é importante falar em primeiro lugar para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico, que já fazem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, certamente não é hora de escapar, né? Não é hora de afrouxar com isso. Pelo contrário, acho que é momento de se cuidar, de estar em contato com os profissionais que cuidam de você, com os psicólogos, terapeutas, médicos e, enfim, tanto para essas pessoas quanto para a população de forma geral, aí há várias recomendações que têm sido divulgadas, né, na internet, nas mídias sociais, nos jornais e tudo mais, em relação, por exemplo, à importância de manter uma rotina saudável, equilibrada, se exercitar dentro do possível, dormir bem, ter uma alimentação de qualidade, de criar uma rede de apoio, então, estar em contato com pessoas próximas, de combinar encontros e atividades online, de se distrair. Um ponto também que muitos têm focado é evitar o excesso de informações, principalmente informações duvidosas, informações sensacionalistas, evitar a superexposição, ficar o dia inteiro, né, vivendo essas questões relacionadas à pandemia, buscar outras atividades de lazer, de relaxamento dentro de casa, né? Tem alguns programas que estão sendo divulgados por profissionais de educação física, mindfulness, yoga, enfim, para quem está interessado nessas atividades, é possível encontrar formas de fazer isso em casa, tantas aí outras coisas que estão sendo divulgadas. Eu acho importante tocar num ponto, assim, que foge, né, de ficar listando uma série de coisas que a gente pode fazer, que é a atitude que cada um vai ter frente a essa situação de crise. O que eu quero dizer, assim, eu posso me entregar a esse medo que a gente comentou, a essa apreensão, viver cultivando isso da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, trazendo, né, e tendo todas essas consequências negativas, ou então, dentro do possível, dentro das limitações que a gente está tendo, respeitando todas essas orientações dos órgãos de saúde, a gente pode tentar continuar a nossa vida apesar do que está acontecendo. É evidente que não vai ser a mesma coisa, é evidente que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas a gente trazer um tom de normalidade, dentro dessa mudança de rotina que a gente está tendo, e se adaptar melhor a essa situação é algo que, em conjunto com todas essas medidas que eu citei, que estão sendo divulgadas, deve ser bastante considerado. O doutor mencionou, acho que justamente um pedaço aqui do que eu estou vivendo, que é assistir o bombardeio de notícias o tempo todo. Eu não sei os colegas, mas eu assisti recentemente o que tem acontecido no Equador, que as pessoas estão literalmente empilhando corpos. Estão colocando os corpos das pessoas que morrem em casa em sacos e deixando no meio da rua. Eu imagino que isso deve ser de um sofrimento absurdo. E eu aqui, que não tenho, entre muitas aspas, nada a ver com isso, mas a gente tem pela preocupação e pela solidariedade, eu estou sofrendo junto. Então, ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção aqui no pronunciamento dos ministros aqui no Brasil, pronunciamento do presidente, pronunciamento do ministro da Saúde, e aí eu estou prestando atenção no que está acontecendo no Peru, no Equador, nos Estados Unidos, e as coisas só pioram. Então, parece que o bombardeio de notícias faz a gente ficar mais desesperado do que se tivesse um filtro, né? Nem que esse filtro tenha que ser imposto pela gente mesmo, né? Exatamente, Natália. Assim, quem está, né, falando muito dessas questões de informação e tal, tem recomendado que a gente, claro, a gente quer estar por dentro, a gente quer se atualizar, a gente quer saber o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no mundo, enfim, mas que a gente faça isso de uma forma um pouco mais controlada, né? Acordar já com o WhatsApp na mão, lendo aquele monte de coisa que vários grupos estão mandando, vendo vídeo do pessoal que defende isso, do pessoal que defende aquilo,
um dizendo que está certo, outro que está errado. Depois você sai da cama, já vai ligar a TV, já começa a ver jornal, enfim, depois abre um portal de notícias na internet. Eu acho que dessa forma isso é prejudicial. A gente pode pensar em se manter informado, mas de uma forma mais controlada. Então, por exemplo, eu vou ter acesso às informações uma vez por dia em determinado jornal ou em determinado meio de comunicação da internet. É isso que eu vou fazer para me atualizar. Aí eu não vou acordar vivendo isso e não vou dormir vivendo isso, até porque com certeza vai ser um fator de maior estresse nesse sentido, né, da atitude que eu falei, para a pessoa viver sobre esse medo, né, não conseguir sair dessa situação. Porque a gente não tem controle, né? A gente não tem o controle pelas. Imagina que é isso. Que a gente não tem o controle da situação, então a frustração de não saber o que fazer, de não ter o que fazer, é pior ainda. Se fosse algo que tivesse no nosso controle, né? Mas não é. Então... Exatamente, é bem por aí. Vai lá, Caio, fala o que você ia falar. O medo de você, assim, o grande problema que é um problema que às vezes eu tenho, e eu acho que posso ter outras pessoas que também sofrem com isso, é não saber quando isso vai acabar, né? Você não vê o final dessa jornada. Você olha para a China está saindo agora, começou em janeiro lá, e começou uma saída muito tímida. A incerteza do futuro, às vezes, acaba sendo angustiante, né? O que eu tenho feito é tentar buscar viver o hoje, né? O que eu posso fazer hoje, mas eu não sei até quando isso é possível, de fato. Com certeza. Uma das características que diferencia, né, o medo, como a gente fala no dia a dia, e a ansiedade, por exemplo, é essa apreensão em relação ao que ainda não aconteceu. É a antecipação. A gente antecipar situações que não estão ainda acontecendo agora e, como a Natália falou, não estão também sob o nosso controle, né? Isso gera muita angústia, isso faz com que a gente fique sinta muito, né, essa situação e certamente acaba sendo um estressor a mais. E também a realidade, a gente tem visto, as pessoas têm tido que se adaptar, né? Então, até antes aqui da entrevista, a gente estava mencionando algumas plataformas que a gente teve que aprender a usar para fazer reuniões online, para fazer, inclusive, essa entrevista online, e, enfim, falar com os nossos colegas. E tem muita gente que, de repente, teve que se adaptar ao trabalho de casa, ao trabalho de home office, né? Que o pessoal tem falado. Eu acho que isso também deve ter um impacto gigante na saúde mental. Então, eu pergunto aqui para o doutor, como lidar com o home office nessa situação? Na nossa rotina, assim, habitual, né, fora da pandemia, já é muito difícil separar trabalho da vida pessoal, principalmente para quem vive num ritmo aí mais acelerado, né? Acho que com home office o desafio pode ser maior. A organização da nossa rotina, como eu já mencionei há pouco, e também do nosso ambiente de trabalho, são dois pontos importantes aí. Eu tenho visto também muitas informações a respeito disso pela internet, né? Porque tem orientações de empresas, reportagens, é um assunto que obviamente está em alta por conta dessa mudança na nossa forma de trabalhar aí, né, nessas últimas semanas. Eu acho que eu pensei em abordar aqui um aspecto que é relacionado à saúde mental, que eu acho mais útil do que assim fazer uma cartilha, até porque eu não vou ser a pessoa mais indicada para fazer uma cartilha de como cada um deveria organizar assim o seu ambiente de trabalho em casa e tudo mais. Tem muitas dessas informações que vocês podem acessar pela internet. A dificuldade de concentração, que inclusive, né, pode estar associada a diversos quadros psiquiátricos, transtornos depressivos, ansiosos, e é também uma queixa isolada muito comum de vários indivíduos, isso falando mesmo no período pré-pandemia, é algo que para mim é importante nesse contexto do home office, porque é muito difícil a gente sustentar a nossa atenção para uma atividade quando eu tenho, por exemplo, outras preocupações na minha cabeça, como essas questões da pandemia, como querer ver as notícias e tudo mais, quando eu tenho um celular cheio de informações, que algumas vezes são até mais interessantes que o trabalho, né, aqui do nosso lado, na mão, e um familiar me pedindo para fazer outras coisas, outras tarefas em casa. Isso é um ponto central da importância dessa organização que a gente deve ter do ambiente de trabalho em casa, para ter um ambiente mais saudável, mais produtivo, mesmo trabalhando em casa. Porque se a gente não se ater aí, se a gente não
conseguir se organizar em relação a isso, a atenção ela vai ficar muito dispersa. Aí as pessoas vão falar, nossa, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo ficar 5 minutos na frente do computador, eu tenho uma reunião e eu não consegui preparar nada, ficou tudo para a última hora. Algumas dessas coisas, como eu falei, são comuns já, né, são comuns de acontecerem, né, no nosso dia a dia, podem ficar mais intensas agora com a questão, né, do home office. Então, eu acho que é um ponto importante da gente abordar essa questão da concentração. Legal. E ainda, assim, a gente imagina que existem várias situações, né? Tem casas aqui no Brasil que vivem, você vive com o seu pai, com sua mãe, com o seu filho, tudo no mesmo ambiente. Você tem que estudar aqui, trabalhar aqui ou estudar, tendo uma criança aqui do lado, o pai, e assim, toda essa confusão que rola, você tem que focar no trabalho, é realmente complicado. Ainda mais que criança, muitos pais, né, tendo que lidar com as crianças em casa, e criança tem energia, não pode sair de casa, e aquilo vai crescendo. É uma dificuldade, é um desafio, eu acho. Com certeza, cara. Eu acho que isso, né, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que nesse momento está isolado, completamente isolado, do tipo mora sozinho, a família mora em outra cidade, coisas assim. Por outro lado, tem pessoas que talvez tenham até saído de um isolamento do trabalho, né, um isolamento no trabalho, aquelas pessoas que ficavam muito tempo do dia dentro de um ambiente de trabalho e agora estão passando a ter mais contato com a família, mais contato com seus parceiros, com seus filhos, com seus familiares de forma geral. E isso, às vezes, traz mais desafios do que propriamente ficar isolado sozinho, né? É algo interessante de se pensar também, assim. Legal. E agora, já faz alguns dias que estamos aí na quarentena, nessa quarentena voluntária, né? E, eventualmente, algumas pessoas já começaram a apresentar problemas, alguns familiares. Como eu, ou a pessoa que está vendo aí do outro lado, se perceber que algum familiar esteja apresentando algum sinal de problemas psicológicos, algum tipo de ansiedade, depressão, como eu devo agir nesse momento? Caio, eu acho que tudo que a gente conversou até aqui serve para nós, se estende aos nossos amigos, familiares, então compartilhar essas informações, né? Essas cartilhas que eu mencionei, são várias sociedades de psicologia, de psiquiatria relacionadas aí que estão fazendo recomendações, compartilhar e ter acesso a essa informação de qualidade é de grande ajuda, tá? Partindo para outro aspecto, assim, da gente discutir isso ponto de vista mais, enfim, acolhedor, eu acho que uma palavra-chave aqui é a empatia, né? A capacidade de eu me colocar no lugar do outro e de entender o sofrimento pelo qual essa pessoa está passando é muito importante nesse contexto de crise. A partir disso, né, se eu conseguir ter essa empatia pelo meu amigo, pelo meu familiar que está passando por um problema, eu vou abrir uma escuta que é legítima, que é verdadeira. Isso por si só traz um alívio para quem está do outro lado. As pessoas sentirem que não estão sozinhas, que elas estão se ajudando nesse momento, eu acho que é muito importante. Tá? Claro que se apesar de tudo, apesar, enfim, de todas as medidas que possam ser tomadas, de todo acolhimento, as coisas não estiverem indo bem, é importante pensar no auxílio de um profissional. Mas mesmo esse auxílio profissional, se a gente toma isso como algo negativo, no sentido de, por exemplo, você está ficando mal, melhor você procurar ajuda aí que não está legal, isso faz com que a pessoa do outro lado não se sinta assim estimulada a buscar uma ajuda, por exemplo, né? Agora, se eu consigo ter uma escuta, se eu consigo acolher o sofrimento dessa pessoa, mesmo na hora que eu tiver, né, que fazer uma orientação do tipo, olha, acho que você não está legal, isso está pesado para todo mundo mesmo, talvez seja importante entrar em contato com um profissional, isso já é recebido por essa pessoa de outra forma, né? Não tem essa conotação negativa de que, você não está bem, você não está segurando a ponta, então vai falar com alguém. Então, essa questão da empatia, essa questão da gente conseguir entender o sofrimento do outro, eu acho que é muito importante nesse
nesse contexto. Justamente, acho que o doutor sabe muito mais do que nós aqui, mas eu acho que uma das questões profissionais dos médicos psiquiatras é convencer a pessoa de que não precisa procurar médico psiquiátrico só quando você tá louco. Não existe esse preconceito, né? Então, assim, partindo do pressuposto que a pessoa já está despida desse preconceito e que tem a vontade de buscar ajuda profissional, como identificar que é só uma ansiedade que todo mundo está passando por conta do momento, é algo passageiro por conta da situação, ou quando realmente está ficando sério é necessária ajuda profissional? Como identificar essa linha tênue aí? Eu acho muito legal você ter mencionado essa questão, né, de estigma, porque um dos fatores que mais dificulta o acesso de um indivíduo hoje ao tratamento adequado em saúde mental é o estigma. Isso até vem se diluindo, mas ainda é muito presente na nossa cultura. As pessoas deixam de ter acesso a um tratamento, seja psicológico, seja psiquiátrico, seja de outra área, por conta desse estigma, da forma de ver, da forma como é encarado o tratamento em saúde mental. Tá? Eu acho que é fundamental que cada um observe o seu próprio limite, né? Entenda justamente que buscar ajuda não deve ser encarado como algo negativo, que é um cuidado que eu estou tendo comigo mesmo. Se a pessoa sente ali que está passando do ponto, que está sentindo um desconforto difícil de tolerar, como você mencionou, não precisa, de fato, esperar que se torne algo mais grave para buscar ajuda, né? É claro que a gente tem situações que implicam uma necessidade de avaliação profissional, quando a gente tem sintomas que se apresentam de forma mais intensa, mais persistente, que estejam trazendo duas marcas, né, do adoecimento, que é o prejuízo da funcionalidade, do meu funcionamento no dia a dia, e um sofrimento emocional intenso, é necessário, sim, buscar a avaliação de um profissional. E, é claro, a gente tem situações de risco, né? Independente de pandemia ou não, chegar ao ponto de ter situações que envolvam pensamentos suicidas, agitação psicomotora grave, uma desorganização do comportamento, agressividade, essas situações já devem ser encaradas assim com maior urgência em qualquer contexto, né? Seja pandemia ou não. E nesse sentido, a avaliação, muitas vezes, de urgência se faz necessária. Nossos colegas que estão Legal. nos ouvindo aqui, que estão vendo essa entrevista, não tenha medo de buscar ajuda profissional, você não está passando por isso sozinho, está todo mundo no mesmo barco, vai ter gente com um pouco mais de impacto sobre si e outros um pouco menos de impacto, não tenha medo, não tenha preconceito, pelo amor de Deus, estamos em 2020, não tenha preconceito de buscar ajuda profissional. Diga, Caio, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que era esse o ponto mesmo. O problema é que a gente vê que o preconceito continua sendo atrapalhando ainda em 2020, como você disse. Né? Começou uma besteira enorme. E informação é importante para quebrar e a gente poder... Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso aqui agora. Exatamente, acho que uma das coisas bacanas e um dos motivos pelo qual eu agradeço vocês por terem feito esse convite para a gente bater esse papo é justamente a gente poder esclarecer um pouco mais a população, agora travou, peraí, volta. Não tem problema. Eu acho que é muito bacana que vocês tenham falado sobre isso, porque um dos motivos pelo qual eu agradeço, inclusive, vocês terem me convidado para esse bate-papo é justamente esse, de poder, né, fazer com que a população se sinta mais acolhida, com que as pessoas se sintam mais estimuladas a buscar ajuda frente ao desconforto. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha mais saúde e mais saúde mental nesse contexto da pandemia. Legal, doutor. E saindo um pouco agora da questão psicológica, como o senhor vê a questão da pandemia? O senhor recomenda o isolamento social ou não? Acho que isso é uma questão importante da gente sempre falar e ouvir a opinião de um médico sobre isolamento social, sim ou não, no meio de tanta informação que a gente tem. Obrigado pelo médico, né? O pessoal, quando fala psiquiatra, às vezes até esquece que a gente é médico. Mas, enfim, a minha opinião, claro, é que a gente deva seguir as recomendações de isolamento social, mas eu acho que mais importante que isso, eu não vou ficar aqui embasando isso e colocando argumentos, né, em relação a isso. O importante é que mesmo nós, médicos, mesmo profissionais da saúde,
que a gente tenha humildade para ouvir quem entende do assunto. Porque não é porque eu sou médico, vou fazer um vídeo pela internet, sair divulgando pelo WhatsApp, falando aquilo que eu penso. Tá? Então, assim, eu penso que eu estou alinhado com vocês. Eu estou ouvindo aquilo que os órgãos de saúde têm para me recomendar. E a recomendação nesse momento é que a gente fique em casa, é que a gente evite esse contato social para evitar o colapso, né, para conter o crescimento da pandemia. E aí eu estou totalmente junto aí com essas recomendações que estão sendo feitas. Legal. Natália, você quer dar deixa para o... Tá, ok. Então, antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista, o doutor queria dar um recado para vocês, prestem bastante atenção. A gente usa aqui a nossa plataforma, aqui, o nosso espaço, que ainda é comezinho, porém vai ficar maior, mas aonde puder chegar, o recado vai chegar. Então, doutor, se quiser falar, fique à vontade. Legal, Natália. Não, é um recado breve, eu vou pedir para vocês colocarem um link aí na descrição do vídeo e tudo mais. A gente está divulgando uma campanha, né, de arrecadação de fundos para o Centro de Atenção de Saúde Mental da Unifesp, o CAISM, né, da Unifesp, com o objetivo de ter fundos aí para criar uma rede de apoio para cuidar de quem cuida, né, para cuidar de outros profissionais que estão passando, que estão lidando, né, com essa pandemia na linha de frente. Né. Para isso a gente precisa de recursos, então a gente tem uma daquelas vaquinhas online e tal que eu vou pedir para vocês, por gentileza, divulgarem aí para nós. Legal. Gente, a gente vai pôr aqui na nossa descrição do vídeo o link que o doutor falou, porque nesse momento claro que a gente tem que cobrar do governo medidas econômicas para amparar e ajudar nesse momento econômico difícil, ajudar os médicos, ajudar os enfermeiros, todo mundo da saúde e os profissionais essenciais em geral que estão ali na linha de frente. Mas a solidariedade neste momento de crise, de uma crise sem precedentes, é importante e fundamental. Então, vai lá, clica aqui no link, vê o projeto, porque é sempre importante ajudar. Obrigado, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Acho que foi muito boa a conversa. Sem embargos, agradece a sua participação aqui. Muito obrigada, doutor. Valeu, pessoal. Obrigado, Natália, Caio. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Então, gente, é isso. Esse é mais um vídeo do Sem Embargos. Aproveite para curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscrever aqui no canal. Então, um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.